Beleza. Então, boa tarde a todos, a todas e a todas. Sejam bem-vindos ao Observatório de Bioética e Justiça. É um projeto de extensão que pertence ao grupo de pesquisa em Direitos, Estado e Bioética, sobre a liderança da doutora Carla Bertoncini e minha, professor Luiz Geraldo. Eu queria cumprimentar a professora Carla, que está aqui com a gente. Uma honra e uma satisfação estar nesse projeto com a doutora Carla. Eu já vou passar a palavra à professora Carla para ela cumprimentar todos vocês, mas eu gostaria de contar para vocês um pouco da história desse observatório e como ele foi parar na UEMP. Há uns 4 anos atrás, eu lecionava no Unicesumar e foi me pedido pela direção da universidade que eu montasse um projeto de extensão. Então, a ideia era um projeto de extensão voltado para a comunidade e alunos, onde a gente discutisse temas bem controvertidos da bioética, da ética da vida, focado em justiça. A gente sabe que existe uma relação bem distante entre direito e justiça, e a ideia nossa era de aproximar e discutir. Então, nós discutimos aborto, nós discutimos lá famílias poliafetivas, e aí, então, tínhamos, em média, 300 alunos por reunião, as reuniões eram presenciais, e com o passar do tempo, eu não tive mais tempo por conta do doutorado, né, que a gente sabe o tanto de atividade, o Marco está aí e sabe muito bem o tanto de atividade que o doutorado demanda, disciplinas, tese, e aí, então, o observatório meio que não foi para frente. Este ano eu tive o grato presente de poder ser selecionado para fazer o pós-doutorado, e o maior presente, a doutora Carla aceitou ser minha supervisora, então para mim uma honra estar sendo supervisionado pela doutora Carla. Já conhecia de trabalhos, já tinha feito algumas bancas com ela, mas o carinho que eu vejo que os alunos têm por ela, pelo trabalho dela, o profissionalismo e tudo mais, só nos leva a ter certeza que a doutora Carla é a pessoa mais adequada e tudo com relação à minha supervisão. Então, eu não tenho nem como agradecer, nem palavras para agradecê-la por esse momento. E aí, quando eu apresentei para a doutora a possibilidade de montar um observatório, um local para discutir, trazer e reviver esse projeto, a professora Carla falou sobre o grupo de pesquisa, que é o que nós demos início, né, quando nós começamos a conversar, e depois, como atividade para fomentar o grupo, aí veio a pandemia e tudo mais, nós fizemos uma extensão do grupo e estamos trazendo esses debates que é para toda a comunidade. A Tamires já acabou de entrar, seja bem-vinda, Tamires, tudo bem? Olá, olá, boa tarde. Eu estou aqui apresentando o projeto, hoje é o primeiro dia deste projeto, do Observatório de Bioética. Eu estava falando que o Observatório nasceu aqui em Maringá, mas aí ele foi transferido e ficará, se tudo der certo, eternamente na UEMP, que os alunos possam tocar depois aí de um tempo que ele possa ser frutificado aí na UEMP. E aí, então, nós começamos a trabalhar a ideia desse observatório com a professora Carla, e aí agora nós estamos na nossa primeira palestra. Nós tivemos, assim, é muito, muito importante a sintonia de trabalho, a doutora Carla também tem isso, dessa humanização da escrita do direito, de conversar. Eu fiz uma disciplina com a doutora Carla como auxiliar no mestrado, e a gente trabalhou isso, os textos, o diálogo com os alunos. E agora, numa disciplina em que eu estou no mestrado e no doutorado, tem alguns alunos dessa disciplina aqui, nós estamos trabalhando gênero e sexualidade e mais uma humanização da escrita, procurar aproximar o direito da realidade, porque a gente sempre escuta muita gente falar o direito nem não está próximo da realidade, nem nada. Então, a gente procurou pensar em
falar sobre sexualidade e transexualidade. E aí eu tive um contato com o livro da Tamires, Minha Criança Trans. E eu fiquei apaixonado pelo livro, eu chorei muito lendo este livro. Foi muito dolorido ler muitas coisas, e muitas vezes gratificante saber que você conseguiu compartilhar isso. E aí eu falei, eu preciso levar isso para os meus alunos, para o observatório, apresentar para a doutora Carla. E aí deu super certo. A Tamires é uma pessoa super acessível. A minha Siri está querendo conversar também. Super acessível. E aceitou estar conversando com nós no dia de hoje. Eu vou passar a palavra para a doutora Carla, para ela poder conversar um pouquinho com vocês, falar. Já apresento a doutora Carla, essa é a Tamires, a nossa convidada de hoje, tá? Eu e a doutora Carla conversamos sobre o livro, a doutora Carla é a minha supervisora no pós-doutorado, Tamires, ela que está na frente dos projetos, do grupo de pesquisa, do observatório, da minha supervisão. Então, é um prazer enorme. E eu passo a palavra para a doutora Carla, professora, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer imensamente aí as palavras do Luiz. Acho que se alguém ganhou na loteria fui eu, né, e não ele. Mas a gente está aí trabalhando em conjunto desde o início do ano e, aliás, ano passado, né, Luiz? Perdi a noção do tempo aí com essa história da pandemia e que está dando super certo. Agradecer imensamente a Tamires pela disponibilidade, pela acessibilidade aí com a gente. Estamos com esse projeto novo, na verdade tivemos ainda poucas reuniões com o nosso grupo de pesquisa, agora a primeira, né, reunião do observatório, que não deixa de ser um braço do nosso grupo de pesquisa, enfim, um local, Tamires, de troca de ideias, de experiências, né, um local para estudo, para a gente debater esses temas tão importantes, né, e aproximar tudo isso da academia, porque parece que não, mas tanto na graduação quanto na pós-graduação, Tamires, aqui para a gente, pelo menos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, são temas, às vezes, me corrijam aí se eu estiver enganada, pouco tratados, né? Então, a gente agora, no observatório, no grupo de pesquisa, a gente vai ter mais espaço, né, para essas discussões, para os debates, para as trocas de experiências. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa disponibilidade toda, assim como o Luiz aqui também estou com o meu livro, adorei, um livro fantástico, também me emocionei muito em várias passagens, né, e dizer que você está de parabéns, tá? Obrigada. Sucesso e felicidades desde já, tá? Volto a palavra aí para o Luiz e vamos dar continuidade aí, Luiz, às nossas atividades. Muito obrigada, Luiz. Que isso, professora, obrigado. Eu queria também agradecer a presença do coletivo de mães de Jacarezinho, que está assistindo. Lua, tem alguém que representa o coletivo de mães que queiram falar? Sim. Olha, já vi uma mãozinha assim. Boa tarde a todos, em especial a professora Carla, professor Luiz e Tamires. O coletivo Mães pela Diversidade está aí presente com a nossa coordenadora Vanderly e uma das nossas mães também, recém-chegada agora na ONG, a Márcia. E só agradecer a presença delas, estarem aqui. Márcia, Vanderly, essa é a Tamires, não sei se tem outras mães que eu não estou conseguindo ver aqui agora, mas as que eu conheço estão aí. Estou muito feliz com a presença e acredito que vai ser uma troca bastante potente entre essas mamães maravilhosas que eu já conheço aí. Vanderly. Então, obrigado aos alunos das outras instituições, tem bastante instituições que fizeram inscrição. Eu já vou colocar o link do certificado, tá? Para vocês. E, Tamires, eu vou deixar você se apresentar para aquelas pessoas que não tiveram contato com o seu livro. E depois, no link, a gente vai pegar o nome das pessoas que queiram adquirir seu livro para estar conversando com você, para poder ver essa questão da logística de envio do livro. Os alunos, nós já tivemos uma reunião na terça-feira, os alunos do grupo conversaram e aí teve a grata surpresa da sua presença na nossa reunião, eles ficaram muito felizes.
E aí eu queria que vocês se apresentassem, só que, só um momentinho, eu acho que o professor Fernando acabou de entrar, que é o nosso coordenador, o coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Jurídica da UEMP. Professor Fernando, o senhor está aí? Está carregando ainda para ele. Ah, ele já deve ter... Tá entrando. E aí depois a gente passa a palavra para o professor Fernando. E eu gostaria que você se apresentasse para os outros que não tiveram contato com a obra, porque eu falar sobre você, eu vou começar a chorar, sério. Não, eu não quero fazer isso, não. Então, gostaria que você se apresentasse, por favor. Então, boa tarde a todos. Desculpa esse atrasinho que eu tive no começo. Eu sou Tamires, eu sou mãe de uma menina trans de 5 anos. Atualmente eu sou ativista nos direitos da criança e do adolescente LGBT e sou coordenadora da área de proteção e acolhimento da criança e adolescente LGBT na Aliança Nacional LGBT. O livro, ele veio de uma vontade muito de ajudar. Para mim, quando eu descobri a condição da minha filha transgênera, não foi fácil. Eu passei por situações muito delicadas, muito difíceis, tanto com familiares, quanto com a sociedade, escola, e principalmente com o que eu entendia que era ser mãe. Então, eu precisei me desconstruir por inteiro para conseguir entender a minha filha. E isso dói bastante. E eu tive muita dificuldade, eu passei um ano muito difícil. Eu falei e falo que foi o ano mais difícil da minha vida, o ano passado. Foi o ano que eu precisei me reinventar e ter forças. E quando eu me vi melhor esse ano, eu falei, bom, agora eu já tô bem, as coisas estão encaixadas, já me reencontrei como mãe, já consegui ressignificar os meus sentimentos, né? Agora eu preciso ver o que que me aflige. E o que me afligia e o que me aflige hoje é a sociedade não ter conhecimento das crianças trans. É achar que tem muita ignorância sobre esse assunto. Então, os adultos trans estão ganhando uma visibilidade, mas as crianças ainda são um tabu muito grande, são tidas como aberrações e é muito difícil. E aí eu resolvi escrever o livro para naturalizar a existência trans. Porque todo mundo me perguntava, mas como você percebeu? Mas o que que você viu? E eu falei, eu preciso que as pessoas vejam o que eu vi. Então eu tentei, eu escrevi o livro em 40 dias, foi um desabafo mesmo. Tentei escrever de uma forma bem intimista, bem próxima, para que as pessoas estivessem vivendo comigo o momento, para que elas vissem o que eu via. E aí elas conseguissem entender quanto é natural nascer trans. Não é uma aberração, foi um processo natural. Não teve influência minha ou do meu marido, né? E inicialmente eu pensei em só escrever um livro. Então, vou só escrever o livro, vou lançar em alguma editora e acabou. Não vou fazer mais nada. E as coisas foram acontecendo. Aí eu criei a página, né, que é Minha Criança Trans, no Instagram, onde eu comecei a fazer lives, comecei a conversar, comecei a receber muito pedido de ajuda de mãe, de criança, de adolescente. Dali eu procurei as ONGs. Eu já tinha procurado muito o ano passado as ONGs, e eu via que as ONGs não tinham uma área específica para crianças e adolescentes. Então veio a formulação de fazer essa coordenação pioneira, que é para uma área específica, né, das crianças e adolescentes LGBT. E tô aqui, né? Eu jamais imaginava que eu chegaria aqui, para mim ia ser só um livro, e quando eu fui fazer o livro, eu brinquei com meu marido, eu falei assim, eu vou imprimir 10 unidades. Porque qualquer coisa, se ninguém comprar, eu consigo distribuir para tio, para tia, para amigo. E a coisa foi indo. Então, hoje todo o trabalho eu faço é voluntário, toda a renda do livro eu invisto na página e eu vou fazendo esse ciclo porque eu tenho interesse pessoal que as pessoas entendam a minha filha e as pessoas como a minha filha. Que as pessoas não queiram matar a minha filha, né? Porque é isso, vamos dizer bem sincero,
que a gente termina de matar o jovem adulto, mas a gente começa a matar na infância, quando a gente não permite banheiro, quando começam as agressões na escola, entre os amigos, familiares. E eu não queria isso para minha filha. Eu falo, eu não quero. Eu não quero que quando ela faça 35 anos, eu fique com a sensação de que o prazo dela está vencido, né? Porque hoje no IBGE a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 27 a 35. Então, eu falei, mas e o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para tentar mudar essa situação, né? Então, eu estava mais fortalecida, resolvi escrever o livro, e aí as coisas foram acontecendo. Resolvi começar a estudar, começar a entender, começar a me envolver realmente. Hoje eu estou bem envolvida aqui no estado do Paraná em políticas públicas para crianças e adolescentes, e enfim, é isso, é uma vontade muito de garantir que a minha filha permaneça viva por muitos, muitos, muitos anos e possa viver com bem-estar. Não sobreviver a uma sociedade que quer matá-la, mas que ela possa viver bem, viver feliz. Então, hoje, toda a minha trajetória, todo o meu processo é em busca de que a minha filha e tantas outras crianças e tantas outras adolescentes, que são futuros adultos, possam viver, não sobreviver. É isso. Oi, então, eu tive um probleminha aqui no áudio, mas já voltou. Tamires, é muito forte para a gente quando a gente começa a ler o livro, e eu tentava me colocar muito com relação a quem era você, tá? Eu ficava, tanto que o Marcos também, uma hora, falou assim, gente, eu estava ali do lado dela torcendo para algumas coisas acontecerem. E eu também olhava a sua filha. E a parte que mais me chamou a atenção, e a parte que eu mais chorei, que é a parte que no livro está mais respingado, foi quando você estava brincando, desenhando, e teve o conto de que, antes da transição, ele falou, eu sei o que aconteceu comigo, foi uma bruxa má que me transformou, então eu tenho que esperar a fada vir. Você acha que esse lúdico, esse lúdico que teve esse momento, você teve a falta de representatividade que tem na mídia, você acha que teve alguma influência disso, de medo, ou a falta de, como que eu posso dizer, a falta de representatividade mesmo? A gente não vê a mídia falar de criança trans, né? A gente não, as crianças, assim, os pais, qual a referência? A gente começou a ver questão um exemplo, eu sou de uma cidade do interior, mas a minha família ouviu falar de pessoa trans, mais as marginalizadas, como travestis, que se prostituíam, e na novela, que está passando agora, A Força do Querer, que era a Ivana e o Ivan, no caso da personagem. Mas não víamos uma relação mais próxima, mais afetiva. E aí, quando eu peguei o seu livro e comecei a ler, essa parte me chamou muita atenção. Tanto porque eu estudo um pouco sobre filhos, na verdade, LGBTs, e a obrigação dos pais no cuidado, e eu até falei para os meus alunos ontem, e na terça, falei, gente, o exemplo de maternidade, parentalidade responsável está aqui, né? Temos já um exemplo de maternidade responsável, uma mãe que se reinventou para poder se aproximar e entender a filha. Quantos pais fazem isso? E qual preconceito que nossa sociedade impõe a esses pais e essas mães? E o sofrimento que a família, que o próprio Estado, enquanto instituição, faz com que vocês passem. Então, isso me chocou bastante. O professor Fernando acabou de entrar, ele está aqui já assistindo, desde a hora que começou a falar. Eu queria passar a palavra para ele. Ele quer falar alguma coisa, que é o nosso coordenador? Luiz, não se preocupa com isso. Quem é protagonista hoje é a autora do livro, enfim, eu tô aqui como assistente. Só dar meus cumprimentos e dizer que é uma satisfação enorme poder tê-la conosco essa tarde.
Obrigada, o prazer é todo meu. Então, só para falar, né, um pouquinho, Luiz, as crianças, pelo menos a minha filha, o lúdico é muito importante, né? Ele é muito presente. Então, ela se via nas princesas, né? Para ela, o mundo, as coisas acontecem como ainda acontecem no meio das princesas, dos contos de fada, das histórias dos livros. Então, ela tinha que justificar a história dela como ela justificaria a história de uma princesa, né? E depois, mais para frente, ela traz a Mulan, né? Que a Mulan é transgênera igual ela. Então, assim, ela precisa, porque ela não tem a representação vertical, de cima para baixo. Ela não tem essa representação aqui em casa. Ela não consegue, né, ter em mim e meu marido iguais a ela, porque nós somos cisgêneros e ela é transgênera. Então, ela busca em algum lugar. E qual que é o universo que ela vai buscar? O conto de fada. Então, ela tem que achar ali aonde está. Então, tem a história da bruxa que vem e faz isso. Então, a justificativa é uma bruxa veio e fez isso, né? E aí veio a Mulan. Depois eu já entendi. A Mulan é igual a mim, porque ela foi para a guerra e se fez de menino. Então, ela é um menino de pepeca, né? Então, assim, eu acho que a criança ela busca de alguma forma, achar no universo dela o que lhe falta, né? E, infelizmente, eu e o Fábio não somos um, um parâmetro para ela nessa questão trans, porque nós somos cisgênero. E às vezes, até é mais difícil para a gente entender algumas coisas, né? E vai ser, ao longo do tempo, difícil, porque as nossas necessidades são outras. Mas eu acho importante quando ela consegue se representar. Eu acho importante quando ela consegue se encontrar nesse universo e falar assim, aqui, tá aqui onde eu me identifico, tá aqui a minha história. Então eu posso ser igual àquela princesa. Seria muito triste para ela se ela não pudesse sonhar em ser uma princesa. Entende? Porque para ela, ela quer ser uma princesa. Então, o que que ela faz? Ela pega a história da princesa, mescla com a história de outra princesa e faz a história dela. Então, é possível que eu seja uma princesa. É possível que eu esteja nesse universo feminino do conto de fadas. E ela traz, e eu permito. Eu permito porque eu acho que é saudável, né? Eu acho que é saudável ela ter essa sensação, ela ter essa representatividade. Então, eu não vou falar para ela que a Mulan não é transgênero. Ela fala até hoje que a Mulan é uma princesa trans. E tá tudo certo. Futuramente ela vai descobrir, mas assim, para ela é importante ter isso da Mulan. Então, dentro de todas as princesas, tem uma princesa que tem a mesma condição que ela. Pô, que bacana. Então, eu respeito. Se ela traz essa demanda, eu, como mãe, respeito a demanda dela. Na reunião de terça, você falou para gente que era bem complicado, porque quando se fala de criança trans, o preconceito vai muito em cima da mãe, em cima dos pais, né? Você pode falar como que você lidou com esse preconceito? O que mais te feriu? Essa ausência de referencial e ausência de apoio, a ausência do Estado. Você pode falar um pouco para a gente o que foi isso para você? Me levou ao chão, vou te dizer, porque o que acontece? A gente, quando uma mãe tem um filho com uma necessidade especial, quando uma mãe sai da maternidade com um filho com Down, ou ela recebe o diagnóstico de um filho autista, ou um filho com paralisia, o que que a sociedade faz com aquela mãe? A sociedade abraça aquela mãe, acolhe aquela mãe, né? Pelo menos é a tendência natural, que a sociedade acolhe aquela mãe. Por quê? Porque a sociedade sabe que aquela mãe está sofrendo. Né? Ela está sofrendo pela condição do filho, que é diversa, que vai passar por limitações. Então, a sociedade ela é carinhosa com aquela mãe. Quando a gente tem um filho em condição trans, a sociedade não é carinhosa com a gente. Ela nos agride, porque a sociedade não consegue agredir uma criança de 4 anos, né? Seria cruel agredir uma criança de 4 anos. Então, eles vão lá e tentam invalidar aquela existência, invalidando aquela maternidade, aquela paternidade. Então, veja, eu estava com os meus sofrimentos, com os meus conflitos, com a minha dor de mulher, de mãe, de perspectiva de vida, de um monte de coisas, e eu não tinha colo. Por quê? Assim como eu relato no livro, meu marido também sofria, então ele também não conseguia me dar colo, a minha família também não conseguia lidar com isso, e a sociedade não conseguia me abraçar.
Pelo contrário, porque a sociedade tinha essa necessidade de invalidar, né, o que eu estava trazendo. Porque assusta. E quando assusta, a gente ataca, é nosso mecanismo de defesa. Então, eu realmente tive dias que eu liguei para o meu psiquiatra e falei, não consigo sair da cama, não consigo andar. Ele falou, então engatinha. Engatinha, mas sai. Eu olhava para o banho e tomar um banho é surreal, era muito difícil, eu não conseguia. Tinha dias que eu não conseguia, era cansativo demais tomar um banho. Eu olhava para o banho e falava assim, eu não consigo entrar aí dentro. Eu não consigo, eu não tenho forças para tirar minha roupa e ir para debaixo dessa água. E é uma coisa tão simples, mas estava me doendo tanto tudo que eu estava passando, estava tão difícil de tentar entender esse processo de se desconstruir pelo outro, é dolorido. Eu entendo os pais que não conseguem entender seus filhos, porque dói. Que veja, as minhas necessidades de mãe são umas, a necessidade da minha filha eram outras. O que eu tive que fazer é que eu botei o meu amor por ela acima das minhas necessidades e me reinventei por ela. Mas dói, porque no meu mundo ideal as coisas ficariam como estão, né? Então, assim, dói quando já dói quando a gente precisa se reconstruir por nós mesmos. Agora, quando a gente precisa fazer isso pelo outro, por uma necessidade do outro, que muitas vezes a gente nem consegue entender, não consegue explicar, a gente só sabe que é assim. Aí dói mais. E aí você se encontra solitário. E além de solitário, você é agredido. Então, assim, é um momento muito delicado. Então, quando chegam as mães para mim hoje, me procuram, eu sempre pergunto assim, como você tá? Não, meu filho, eu não quero saber da tua criança, do teu adolescente, eu quero saber como você tá. Porque eu sei que dói. Porque eu sei a dor da saudade, né? Porque não passa, não vai passar, né? Eu sei a dor da frustração, das expectativas, de tentar. Eu nunca tinha ouvido a palavra trans na minha vida e de repente eu tenho que ser militante disso, ativista disso. Como assim? É mudar o que eu imaginava que eu ia fazer daqui 30 anos, daqui 5 anos, aonde eu imaginava. Há 2 anos atrás que eu estaria dali 5 anos, é totalmente diferente de onde eu estou hoje e de para onde eu imagino hoje. Então você pega tudo que você tem de conceito de certo, de errado, e joga no lixo e aprende. Senta, cala a boca e aprende. E dói. Dói aprender de novo. Dói abrir mão do que a gente acha certo. Então, só que é amor, né? Ou eu fazia isso, ou eu via minha criança infeliz. Não tinha outra opção. Então, eu optei por isso, por mais que me doesse. Então, o que eu acho é que a sociedade precisa parar de atacar. A sociedade precisa parar de julgar. Porque muita gente vira para mim e fala assim: você quis isso. Você queria uma menina e você fez isso com o seu filho. Quando as pessoas me falavam isso, eu olhava para ela e falava assim: eu tinha um filho que a expectativa de vida dele era 75 anos. Hoje eu tenho uma filha com a expectativa de vida de 35. Que mãe você acha que eu sou para falar que eu queria isso? Falei, porque você, quando o seu filho for adolescente, vai se preocupar com drogas. Eu vou me preocupar com assassinato. Que mãe você acha que eu sou para eu querer isso? E eu comecei a quebrar as pessoas com esse enredo. Eu comecei, inicialmente, eu não queria que elas vissem o quanto eu estava abalada, porque eu achei que elas iam me julgar mais ainda. E depois eu percebi que, conforme eu mostrava os meus sentimentos, eu conseguia trazer essas pessoas para perto. Então eu comecei a falar: gente, não tá fácil. Eu não queria isso. Eu tô sofrendo, tá doendo. Tá doendo muito. Mas eu vou fazer. Mas eu não admito outra opção, né? Então, eu percebi que conforme eu fosse falando, eu conseguiria alguns apoios, conseguiria comover as pessoas para elas entenderem que não é uma coisa que ninguém quer. Ninguém tá grávida e fala assim: ah, eu não quero nem que seja menino, nem que seja menina, eu quero que seja trans. Ninguém fala isso. Porque a gente sabe que a vida de um trans é sofrido. Não porque uma pessoa trans não seja digna de amor, não nada. Minha filha é trans, eu amo ela é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Mas porque a gente sabe que a vida dela não vai ser fácil, entende? Porque a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade cruel. Então, nenhum pai quer colocar o seu filho à beira da marginalização. Quem quer isso, né?
Então, quando eu comecei a falar, gente, você acha que eu quero? Comecei a bater boca mesmo, sabe, com as pessoas. Elas começaram a entender. E é difícil, eu acho que a sociedade tem que abraçar mais essas mães, antes de pegar a pedra e jogar e falar, você queria, você não soube, porque é o que as pessoas falam, você não soube educar um filho homem, ou você foi muito vaidosa e influenciou, ou você tem algum problema no seu subconsciente que levou a fazer isso. Para, não vamos julgar. Abraça aquela mãe e pergunta, como você tá? Como tá as coisas? Como tá seu casamento? Gente, o casamento porque aí as minhas necessidades de mãe eram uma coisa, o meu sofrimento, o meu marido sofria, eram duas pessoas sofrendo, e quando a gente sofre, a gente, qualquer um que encosta na gente, a gente acha que vai machucar mais ainda. Então, eu e meu marido, a gente se atacava, porque a gente estava sofrendo muito. Qualquer coisa, qualquer olhar era um motivo, a gente achava que era mais agressão ainda. Então, você fica naquela defensiva e se machucando. Então, gente, para e pergunta para aquela família, como vocês estão? Como tá teu marido? Como tá tua mãe? Como tá tua criança? Mas como você está? Você quer meu colo? Você quer que eu te ligue? Como você tá? Eu acho que falta isso. Eu acho que não falta falar o porquê você está assim. Eu acho que falta da nossa sociedade só perguntar. Como você tá? O que que eu posso fazer? Eu posso te dar um abraço? Eu posso te mandar uma mensagem? O que eu posso fazer para te dar um colo hoje? Eu acho que falta essa empatia. Muito, falta muita essa empatia com as mães das crianças trans e mães de adolescentes trans e mães de trans em geral. É que quando eu falo, gente, eu não tenho. Eu não quero dizer que é só difícil para mãe de criança, tá? Mas é que é o seguinte: quando você tem um filho trans adulto, a sociedade tende a julgar aquele filho transadulto, né? Dificilmente ela vai jogar a culpa na mãe, ela vai atirar direto as pedras dela para aquela pessoa adulta. Na criança e na adolescente, a gente vira escudo. Então a mãe é mais atacada. Então por isso que eu falo que é difícil, não que não seja difícil para a mãe de um transadulto, é difícil para qualquer mãe, né? E eu acho que falta essa empatia com a gente, falta esse amor, essa generosidade de olhar e falar assim, o que que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso te fazer levantar da cama hoje? Tamires, eu vou abrir aqui para o pessoal fazer pergunta. Eu gostaria que o pessoal escrevesse no chat o nome completo e gostaria de fazer a pergunta para eu poder chamar, para a gente poder fazer uma coisa mais organizada, tá? Luiz, eu vou começar fazendo uma pergunta. Tamires, aqui em Ourinhos a gente teve uma situação que foi muito triste, enfim, de uma menina trans, pré-adolescente, ainda criança, né, que ela passou por um constrangimento porque ela queria usar o banheiro das meninas na escola, e a direção da escola impediu ela de usar o banheiro das meninas, tal, enfim, ela foi embora chorando. Eu até fiz uma primeira acolhida no caso. Depois acabei não sendo advogado da família, né, eles contrataram outro. Mas eu queria, eu sei que é complicado isso, porque às vezes a gente acaba revitimizado, né, pela violência, mas eu queria saber, assim, que passou com você, assim, que foi mais marcante? Teve alguma situação, com a sua filha, enfim, teve alguma coisa que te doeu mais, enfim, nesse processo todo? Eu acho que o que me doeu mais foram as pessoas que eu amava me julgando. Foi quando a minha mãe falou que eu estava louca, foi a minha irmã parar de falar comigo, foi uma grande amiga minha nunca mais olhar na minha cara. Essas pessoas foi onde doeu. Essas situações, esses abandonos, esses julgamentos de pessoas que eu amava, que eu achava que me protegeriam minha filha, independente de qualquer coisa. É muito engraçado que hoje eu tenho muito hater na minha página, né? Eu sofro bastante, o pessoal vem no inbox, começa a falar um monte de besteira. Enfim, eu mando direto tudo pro meu advogado. Só que ele fala assim: você não fica triste? Eu olhei para ele e falei assim: de um desconhecido falar que eu sou louca? Não. O que me doeu foi quando minha mãe falou que eu era louca. O que me doeu foi quando meu irmão parou de falar comigo, minha irmã. O que doeu foi uma amiga minha falar isso. Então eu acho que dói quando, para mim doeu mais quando foram as pessoas que eu amava, mas assim, aonde eu fiquei mais desacreditada
foi na escola. O ensino, ele é muito cruel. A escola, ela é muito difícil e ela tende a atacar muito essa criança e essa família. Então, assim, foi aonde eu vi o quanto vai ser difícil. Foi onde eu tive a sensação, realmente a noção do que é, né? Então, assim, quando a escola virou para mim e falou que não recomendava que a minha filha participasse da colônia de férias, porque iam misturar as turmas e tinha um outro menino da outra turma que agredia sempre a minha filha. Aí eu só olhei e falei assim, mas por que então você não recomenda que ele não participe, né? Então, assim, eles não conseguiam ver que a minha filha era vítima. Eles não conseguiam entender que quando a minha filha era agredida, ela era a vítima, né? Então, para mim, o sistema educacional falhou muito, foi muito falho. Me deixou muitas mágoas e muitas preocupações. Eu hoje tenho muito medo do sistema educacional. Eu tenho muito medo da escola que a minha filha vai estudar e o que vão fazer com ela lá dentro, entendeu? Então, o que ficou assim de trauma é o sistema educacional, não é um sistema de confiança. Eu não acho hoje que as escolas são capazes de acolher e defender. Eles acolhem por uma matrícula, por algum motivo, mas eles não são capazes de analisar e ver quem realmente é a vítima e quem realmente é o agressor, deixando o preconceito deles em casa. Eu acho que hoje os profissionais de educação, não estou generalizando, mas os que eu tive contato, a grande maioria, não conseguiram deixar suas crenças pessoais e seus preconceitos em casa e serem profissionais naquela instituição. Ver o direito à criança acima de tudo. Independente dela ser uma criança trans ou não, era uma outra criança querendo bater nela. Por que, por ela ser uma criança trans, ela é a culpada? Vamos tirar a palavrinha trans. Se fosse qualquer outra criança, que foi um caso que aconteceu, minha filha quis pintar o cabelo inteiro de rosa. E eu não deixei, óbvio, mas eu deixei ela fazer uma mecha cor-de-rosa. E eu cheguei na escola e a escola me chamou para reunião. Mas por que a senhora deixou fazer isso? Eu falei, ué, e minha filha quis. Ela queria o cabelo inteiro, eu deixei uma mecha. Não tô entendendo. Não, porque veja bem, a sua filha já ser trans já chama muita atenção. A senhora tá querendo chamar mais atenção ainda? A gente não tá entendendo o posicionamento da senhora. A senhora quer que a sua filha fique chamando mais atenção ainda? É desnecessário isso. A gente está tentando proteger a sua filha, mas a senhora não está colaborando. Eu simplesmente olhei para a direção e falei assim: se fosse qualquer outra menina que tivesse pintado uma mecha cor-de-rosa no cabelo, vocês chamariam a mãe aqui e fariam uma reunião? Não, mas veja bem. Eu falei, então acabou, veja bem, minha filha é menina. Eu estou levantando e tô indo embora. Então, isso para mim é pesado, entendeu? Para mim, o sistema educacional, eu tenho muito medo dele. Eu tenho muito medo. Eu acho que tem algumas escolas que são diferenciadas, tem alguns profissionais, né? Dentro dessa escola que me agrediu muito, eu tinha a professora que era a grande defensora da minha filha e que por isso eu consegui permanecer na escola. A gente tem algumas almas boas, mas eu acho que o sistema ainda peca muito. Ainda peca muito, muito, muito com a diversidade. Nós temos, então, o Wellington Inácio da Silva, que colocou o nome aqui. Se mais alguém quiser, por favor, coloca o nome no chat, tá? Primeiramente, boa tarde, Tamires. Eu ainda não tenho conhecimento do seu livro, mas vou providenciar. Estou extremamente emocionado com a sua fala. Eu sou professor de educação infantil em um município do Paraná. Há pouco mais de um ano que eu entrei na educação infantil e eu tenho um aluno de 4 anos que não gosta de ser chamado de príncipe, mas sim princesa. E nas brincadeiras lúdicas de faz de conta, ele é sempre a Rapunzel. E eu sou o único homem dentro da instituição, um homem gay. E as demais professoras ficam insistindo que ele é o príncipe e me dizendo que eu tenho que forçar a ideia de que ele é príncipe, assim como eu seria um príncipe. Você já meio que me respondeu essa pergunta, a minha pergunta que eu tinha em relação ao sistema educacional. Se você passou por uma barreira dentro desse sistema, que deveria ser acolhedor, principalmente na infância, que é o processo de desenvolvimento emocional do indivíduo na sociedade.
Eu acho que você tem que respeitar como a criança quer ser chamada. Se ele não gosta de príncipe, chama de campeão, chama de querido, chama de amor, chama do que ele achar. Pergunta para ele. Tá bom, você não quer que eu te chame de príncipe, mas como que você gostaria que eu te chamasse? Que é o que eu comecei a fazer com a minha filha no processo inicial. Filha, né, eu acordava e falava, amor, como que você quer que a mamãe te chame hoje? Até ela transicionar, nesse período que ela ainda estava transicionando, passo a passo, eu todo dia acordava e perguntava, como que você quer que a mamãe te chame hoje? É de filho, é de filha, é de amor? Então, pergunta para essa criança. Tá bom, você não quer que eu te chame de príncipe, como que eu posso te chamar? Como que seria legal para você? E veja o que vem. A criança fala, ela mostra, a criança é sincera, ela vai falar, eu quero que você me chame de brócolis. Chama de brócolis, qual que é o problema? Quero que você me chame de estrelinha. Chama de estrelinha. Por que que a gente tem que podar a criança a ser só aquilo que a gente acha certo, né? Então a gente está levando uma perspectiva de adulto. Não estou dizendo também que só porque ele não quer ser chamado de príncipe é uma criança homoafetiva, outras não. Talvez ele só não gosta de ser príncipe, talvez ele queira ser o vilão, talvez ele queira ser, né, o herói. A gente não sabe, então a gente tem que escutar. Quando a criança traz alguma coisa diferente, que foge do escopo, a gente não pode imaginar o que ela está querendo dizer. Pergunta. A melhor coisa que a gente tem a fazer é perguntar para a criança. Ela vai dar a resposta dela, e aí cabe a nós trazer a resposta dela para o nosso contexto e tentar entender o que significa aquela resposta. Se ele falar princesa, você fala, entendi, mas por que você quer princesa, né? Então tá, e você começa a entender. Mas se ele falar, eu quero que você me chame de estrelinha, mas por quê? Ah, porque estrelinhas são lindas, eu sou lindo. Tá tudo certo. Não, porque eu quero ser o herói. Não, olha, porque eu quero ser o lutador. Então, escuta a criança, né? Eu acho que acabou a era que a gente falava que criança não tem voz. Criança tem voz. Eles sabem trazer, eles vão trazer através de brinquedo, eles vão trazer através de uma verbalização, eles vão dar um jeito de trazer o que eles estão sentindo. Cabe a nós, adultos, parar e escutar, querer entender que aquilo é genuíno, é real e tem que ser respeitado. Porque veja, se um adulto, se você tivesse um colega de trabalho, quando os outros professores te falarem isso, põe esses professores para pensar. Se fosse um colega de trabalho que você chamasse de ô careca, e o cara chegasse e falasse assim, cara, não me chama de careca. Eu sei que eu sou careca, mas eu não gosto. Você ia continuar chamando? Só porque ele é careca? Né? Então, por que que uma criança, se ela fala, eu não gosto que você me chame de príncipe, por que a gente tem que chamar de príncipe? Não, vamos respeitar. A criança tem o direito, ela sabe que é legal para ela e o que não. Dentro do universinho dela, dentro do que comporta ela, dentro do entendimento dela, ela sabe o que ela dá conta e o que ela não dá conta. Né? Ele não dá conta de ser chamado de príncipe, ele não gosta. Por qual motivo? Se você não perguntar para ele nunca vai te dizer. O que ele quer ser chamado? Se você não perguntar para ele não vai conseguir te dizer. Vai ficar sempre surgindo caravinholas entre você e os outros professores do porquê que ele não quer ser príncipe. Para e pergunta. Obrigada. Imagina. Bom, a segunda pessoa que se inscreveu foi a Franciele Rocha. Olá. Opa. Obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui, ouvir essa sua fala, realmente muito emocionante. Eu participei da reunião de terça-feira, o Luiz, ele passou em casa para me deixar o livro, depois de terça-feira à noite eu devorei esse seu livro, ele é maravilhoso. Eu falei para a LG aqui, nossa, está faltando 30 páginas para eu acabar, parei na festa junina, eu quero saber o que aconteceu, eu preciso de mais 20 minutos, me dá meia hora. E o que chamou muito a minha atenção, mas muito, Tamires, foi esse olhar. Antes eu tinha o olhar para as pessoas trans, para os adultos. Quando a gente discutia alguma coisa, discutia sobre adolescente. Mas além de voltar o olhar para a criança, para a questão da criança trans, o olhar para a mãe, para os pais, para como essa parentalidade é exercida, sabe? E o LG, o Luiz, ele fala que o trecho do livro que mais chamou a atenção dele foi quando ela falou sobre o feitiço ali. Mas o que mais me chamou a atenção
foi quando o seu marido, Fábio, ele falou que você estava indo rápido demais. E você disse que rápido demais não, que há 2 anos você vinha passando por tudo aquilo. E tem uma frase que ficou muito marcada, que é: eu não vou embora na segunda e só volto a viver tudo isso no sábado. Então, para quem está vivendo intensamente, não está sendo rápido demais. A urgência, tem uma urgência, tem uma pressa. E também quando vocês vão fazer aquela reunião junto aos pais, e ele toma para si e fala que ele que vai fazer a fala, porque ele queria conduzir de uma maneira ou outra, ele pensou que fosse mais adequado se ele conduzir de uma maneira mais racional. E você se empodera todo e fala: estou vivendo esse enfrentamento, essa lutaria, e eu que sei como tem que ser abordado, e eu é que vou fazer essa abordagem. Então, eu achei muito interessante, além, claro, do relato, da história da sua filha, mas a sua história. E eu percebi com esse seu livro como é importante a gente olhar para os pais e ter realmente essa rede de apoio e esse fortalecimento, porque se os pais não tiverem fortalecido, as mães não tiverem fortalecido para fazer um enfrentamento, essa criança não vai conseguir vivenciar isso de uma maneira adequada. Se você não tivesse tido realmente essa coragem, essa força de ir atrás, porque você fez 10 ligações para encontrar um número e foi muito atrás, correu muito. Mas se é um pai que não tem essa vontade, essa força, esse entendimento, o entendimento de saber que não sabe nada, sabe? Essa criança está sofrendo, nossa, mas demais. Então, eu queria só falar isso e que você contasse um pouquinho sobre essa questão, se você percebeu isso com as outras mães também, isso que aconteceu com você e seu marido, desse tempo, do tempo ser diferente e dessa tentativa lá no final do processo de apropriação, mas algo sobre isso, por favor. A criança e o adolescente trans, eles têm uma grande coisa em desfavor a eles. Eles precisam de autorização para poder existir, né? Então, eles são quem eles são, mas para poderem existir como eles são, eles precisam de autorização, eles precisam que um adulto valide isso por eles. Então, eles sofrem muito quando o adulto não consegue. O meu momento e do meu marido foram muito diferentes. Nós somos pessoas muito diferentes, isso sempre foi no nosso casamento. E eu acho que hoje a gente aprendeu a respeitar. Né? Eu acho que na festa junina a gente começou a se respeitar. Então, tudo bem, você não dá conta, você fica, mas eu vou. Né? A gente começou a fazer os acordos. Até onde vai, né? Tudo bem, eu não vou exigir que você venha comigo, mas não me impeça de ir. E eu percebo isso muito. Infelizmente, tem muitos casamentos que acabam quando uma criança trans vem, assim como tem muitos casamentos que acabam quando tem um filho com uma necessidade especial. E os homens, eles geralmente têm um tempo maior, porque eles têm enraizados, né? A grande maioria tem enraizado um machismo, uma dificuldade. Então, veja, ser homem é o privilégio, é o topo da cadeia da nossa sociedade, né? Ser homem branco, pronto, é o privilégio do privilégio. Então, para eles entenderem por que alguém quer abrir mão desse privilégio para ser mulher, você entende? Que não é o privilégio, né? Não é privilegiada. Então, para eles é muito difícil, né? Entender isso. Mas, assim, é uma criança privilegiada, é um homem, é branco. Por que quer ser mulher? Então, assim, esse contexto social, ele interfere muito. E vamos dizer que pai é diferente de mãe. Mãe carrega no ventre, é uma coisa, né? Eu sei que tem pais e pais, gente, não estou generalizando, mas geralmente as mães são mais intensas, né? Elas têm esse amor mais exacerbado, né? Então, é difícil. E quando a minha filha nasceu, a gente optou que eu ficasse em casa, porque eu falei, eu só quero ter um filho, então eu quero criar esse filho. Então, realmente, eu ficava o dia inteiro. E ele saía para trabalhar na segunda, chegava 9 horas da noite, a criança já estava dormindo, no outro dia saía de noite, então eu só voltava a viver os conflitos no final de semana. E realmente. Mas assim, veja, não é porque ele fugia, porque essa era a condição da nossa família. O que me preocupa por exemplo, eu era uma mãe que não trabalhava e eu tive garra, condições emocionais, físicas e financeiras para ir atrás. E aquela mãe que trabalha 17 horas num dia
não tem estrutura emocional, porque ela depende do marido. E se o marido falar que o filho não vai ser trans, não vai ser trans e acabou. E ela tem medo de, se ela se separar desse marido, como que ela vai se sustentar? Porque às vezes ela não tem uma rede de apoio. Como que acontece com essa mãe? Porque o que que eu tive? Eu consegui empeitar o meu casamento, eu consegui falar, amigo, você não quer, problema teu, eu tô seguindo com a minha filha. Por quê? Porque eu sabia que se eu me separasse, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha pra onde correr. Eu e minha filha não íamos passar fome. Mas e uma mãe que não tem essa situação, né? Como que ela vai autorizar o filho dela a ser quem é, se ela tá num casamento onde o marido não permite? Então, sim, vai ser quem é, mas vai passar fome? Eu não quero, então eu prefiro que seja o que aparentemente é, para garantir que viva bem, para eu garantir que pelo menos tenha comida na mesa. Então é difícil para esses pais também, para essas mães. Então eu falo que quando a gente fala do infantil, do infanto-juvenil, né, do adolescente, a gente tem que trabalhar muito essa estrutura familiar, principalmente na periferia, né? Para as mães que têm a dependência do marido, ou têm dependência de um pai, ou dependência de alguém, porque elas não vão poder brigar pelos seus filhos até o fim, contra tudo e contra todos. Se ela é dependente de alguém, se alguém falar que não, é não, né? Então, assim, a gente precisa falar para essa mãe, não, você pode enfeitar sim. A gente precisa criar uma rede de apoio para falar, não, você enfeita, porque se você se tudo der errado, a gente tem uma estrutura aqui para te acolher. O que acontece é que a gente não tem. Então, se der errado, essa mãe vai com aquele filho trans pro meio da rua. E aí? Como que eu falo para essa mãe trans, para essa mãe dessa criança trans, empeitar o marido? Ou empeitar uma mãe que ela mora com a mãe dela? Como que eu falo? Né? Então, assim, é difícil. É difícil, claro que nós temos também a realidade de pessoas que têm condições e mesmo assim não aceitam. Mas aí também temos que ver a disponibilidade emocional daquela pessoa. Então, assim, eu acho que para quando a gente fala de infância, de juventude LGBT, seja gay, lésbica, trans, a gente tem que ter uma rede de apoio para a família, para a família, porque a família vai entrar em crise. A família vai entrar, a minha família entrou em crise. Meu pai entrou em crise, minha mãe chorava copiosamente, meu marido e eu quase nos separamos. Entendeu? A família pira. Por quê? Porque antes eu era uma família heteronormativa, é, classe média, tava tudo bem. Hoje eu sou família da mãe da filha trans. Nós somos uma família trans. Hoje nós temos uma taxa aqui na gente. Nós somos a família trans. Ai, quem que é aquela? Ai, aquela é a mãe da menina trans. Antes eu era só a mãe, mãe de um aluno. Eu sou mãe da aluna trans agora. Você entende? Então, esse estigma, querendo ou não, esse peso que tem a transgeneridade, ou o lesbianismo, ou o gay, ele cai pela família inteira, ele não cai só para o indivíduo, que é que muitas vezes acontece quando se transiciona adulto. O peso cai mais para o indivíduo. Quando a gente fala do menor de idade, o peso cai para a família toda. E se a gente não conseguir sustentar aquela família, eles não vão conseguir autorizar aquela existência a vir. Porque é difícil demais. Entende? É difícil demais. Como que aquela mãe vai ficar entre o casamento que dá comida, aquele marido que sustenta ela e sustenta o filho dela, o casamento dela, que às vezes ela é feliz no casamento dela, e o filho que é ser trans? Como que ela faz essa escolha? Só que se ela optar pelo filho, ela perde o amor da vida dela, ela perde a condição de sustento dela e ela vai passar necessidade com esse filho. E ela sabe que ela não tem para onde correr. Por quê? Porque o nosso SUS não tem onde correr. A gente não tem uma casa, a gente tem a casa de apoios para adultos LGBT. A gente não tem uma casa que abrigue uma mãe com um filho, uma avó com um neto. A gente não tem. Então o que ela faz? Ela vai fazer lista grossa. Ela não vai ver. Ela não vai ver. E aquela criança vai sofrer. E aí, né, ou vai sair de casa na adolescência, vai ter expulsão escolar, enfim, né? Então é difícil. É difícil, é difícil. Até mesmo as que têm e aceitam não sabem os direitos delas, né? Que nem o doutor falou que teve a mãe lá que não queriam deixar a filha usar o banheiro. Cara, se acontece na minha casa isso, eu pego, chamo a polícia, eu paro com a polícia na escola. Crime de transfobia, tá lá, a normativa do MEC. A criança pode usar o banheiro no qual do gênero que ela se identificar. É lei, tá lá, o MEC já regularizou. Eu ligaria para policial
faria um boletim de ocorrência, transferia, delegacia. Não me abalaria. E eu falo isso para minha filha, você tem direito de usar o banheiro que você quiser. Se alguém não deixar, fala para a mamãe que a mamãe vai chegar com a polícia lá. Mas às vezes tem mãe que ela é mãe do trans, ela entende o trans, ela ama aquela pessoa, mas ela não tem conhecimento dos direitos dela. Ela não, ela acha que ela tá tão acuada, tão agredida, que ela acha que se as pessoas não maltratarem o filho dela, já tá tudo bem. Ela não consegue entender que aquele filho é um filho de direitos que têm obrigações, que a sociedade tem obrigações com aquele filho dela. Então ela fica naquele, né? O meu filho que é o diferente. Então eu tenho que aceitar o que a sociedade vai dar para o meu filho. Não. Entende? Então, assim, a gente precisa falar dessa família. Falar que ela tem direito. A sua filha é uma filha trans, ela não perde os direitos dela por ser trans. Entende? O problema é que a gente não tem isso. A gente não consegue isso. Hoje, a gente não tem esse trabalho. E é o que eu estou lutando para começar um trabalho desses, né? Com essas mães dessas crianças pequenas e falar, não, peraí. Né? A gente teve uma mãe em Santa Catarina, só abreviando, gente, eu sei que eu falo demais, vocês me desculpem. A gente teve uma mãe em Santa Catarina que foi fazer o nome social e lá, chegou lá em Joinville e a delegada falou, não, aqui a gente não coloca nome social para menores de 18 anos. Ela falou, não, mas pode. Não, aqui a gente não faz, tem uma portaria estadual que proíbe. Ela me ligou. Eu falei, não, nenhuma portaria estadual pode transcorrer, ser mais potente do que uma portaria federal, do que uma lei federal, um decreto federal. Aí a gente tinha o advogado da ONG que fez um parecer para ela, e ela levou para a delegada e infectou a delegada e conseguiu fazer o RG da filha. Se ela não me conhece, o que ela faz? Ela vai embora. Ah, tudo bem. Quando a minha filha fizer 18 anos, eu coloco o nome social no documento dela. Você entende? Então, se ela não me conhecesse, e se eu não tivesse esse advogado que faria pro bono, nessa rede de apoio, e é um advogado que não é LGBT, não é nada, ele só simpatiza com a causa, como que eu faço? O que essa mãe faria? E aí ela virou para mim e falou assim, Tamires, eu tô com medo, porque eu briguei muito com meu marido para ele aceitar que eu viesse aqui colocar o nome social. Se eu falar que essa delegada tá gritando comigo e tá dizendo que minha filha não tem direito ao nome social, ele não vai deixar eu tentar mais nada. Eu falei, então vamos combinar uma coisa, vamos combinar uma mentirinha? Fala para ele que você não foi fazer. Eu vou fazer esse documento e a gente vai enfeitar essa delegada e você só conta quando você fizer. Por quê? Porque ela tinha medo. O que ela ia falar com o marido dela? Que não queria aceitar esse nome social, que ela brigou para aceitar esse nome social, e ela chega e fala assim, então, não consegui, ainda fui escorraçada da delegacia. Ele ia falar, tá vendo? Eu te disse para nossa filha parar com essas coisas. Você entende? Então, se a gente não estrutura essa família não consegue autorizar aquela existência aflorar. É muito difícil. Então, eu não julgo as famílias que não conseguiram. Eu não julgo. Eu não estava lá para ajudar ela, né? Eu não estava lá para dar a mão, para falar, não, amiga, para com isso, vamos lá, a gente vai ter um advogado, a gente vai conseguir. Não, olha, se teu marido te largar, eu tenho uma casa que te acolhe, eu tenho um emprego para te dar. Eu não posso julgar, entendeu? Obrigado. Tayana? Boa tarde a todos, a todas, especialmente para a Tamires. Tamires, eu tô nervosa de falar com você, tô emocionada porque, nossa, depois que eu li seu livro, eu conheci a sua história, eu te coloquei numa posição assim de super-herói, então eu te agradeço demais por você compartilhar com a gente a sua história e permitir que tanta gente aprenda. Inclusive, eu preciso ressaltar que aquele final do livro que você faz a cartinha, eu chorei horrores, é muito lindo. Então, assim, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta. O meu objetivo é simplesmente te parabenizar, porque eu acho você um ser humano maravilhoso, incrível. E você enfrentou muita coisa sozinha, e eu percebi muito isso em você, né? Aquela questão da culpa. E de vários, assim, o que mais me chocou foi a falta de preparo de diversos profissionais que você recorreu, pedindo ajuda, tentando entender, e assim, não somente a escola, mas psicólogo falando para reforçar lado masculino, né? E depois, assim, chega mais lá no final do livro, até para entrar no ônibus você teve dificuldade.
Então, eu imagino o quanto que isso tudo te machucou, porque além da falta de apoio familiar e de amigos, você ainda teve toda essa questão com profissionais, de falta de preparo profissional. Então, por isso que eu acho que o seu livro é tão importante para trazer visibilidade e para mudar essa realidade que é tão cruel. Então, eu só queria te agradecer por você existir, por você ser esse ser humano maravilhoso e muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade e eu falo, eu tenho interesse pessoal em estar aqui, eu tenho interesse pessoal em falar, em ajudar vocês a entenderem, porque eu acho que ninguém tem obrigação de entender sozinho, mas pede ajuda, a gente explica, a gente, sabe, tenta junto construir, desconstruir, porque todo mundo, para entender a criança trans, tem que desconstruir alguma coisinha em si. E às vezes a gente está tão corrido que a gente nem tem essa oportunidade de fazer. Então, eu fico muito feliz quando chega um convite para mim. E eu aceito porque eu quero muito, muito mesmo, ajudar. Eu tenho interesse em pessoal que vocês repliquem isso. Que vocês, quando um vizinho fizer uma piadinha, vocês falem, para, você não sabe quanto essa mãe sofre. Ou para, você não sabe que essa criança, esse adulto já nasceu assim. Sabe? Porque o que eu estou fazendo aqui é isso. É dar informação para vocês serem replicadores desse conteúdo que é a existência trans, da naturalidade que é a existência trans. Então, quando você tiver um vizinho que está falando, imagina, é moda. Não, para com isso, não é moda. Viu? Se você quiser, até tem um livro para te emprestar. Mas não é moda. Veja, tem uma família ali, tem uma existência, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é sempre ser essa rede de conteúdo mesmo. Mas obrigada pelas palavras. Eu estou muito feliz em estar aqui mesmo. Ai, muito obrigada. Quem vai falar agora que pediu a palavra é o Marco Antônio. Oi, Tamires. Boa noite a todos também. A gente já se conheceu na terça-feira, já falei algumas coisas para você sobre o livro, sobre a leitura, eu acabei, que eu não tinha acabado a leitura. Eu acabei, vi o que aconteceu em agosto, que eu estava tão esperando chegar no livro. Primeiro, eu só queria repetir, né, para todo mundo, que eu acho que é muito importante aqui, ainda mais, assim, eu sei que aqui não é exatamente uma reunião de um grupo de pesquisa, mas aqui temos, acho que a grande maioria pesquisadores, quando não as mães, que sabem muito mais do que a gente, pesquisador, essa dor que vive na pele e tal. Então, eu acho que, como eu falei na terça-feira, é com livros assim que a gente aprende muito mais o direito do que com livros técnicos e livros jurídicos. Então, eu tenho só a agradecer a você por ser tão corajosa em passar tudo isso para a gente, sabe? Em escrever, em colocar isso em palavras e expressar tão bem. E talvez, como a Tayana falou, né, eu ia falar, e não como uma super-herói, porque às vezes nas narrativas de super-herói eles não têm defeitos, e aqui você não apaga nenhum dos seus defeitos, né? Então você mostra onde você erra, as suas angústias, os seus medos, o que você está esperando. Então você compartilha isso tudo com a gente. Então eu me senti muito próximo de você. Talvez porque você seja do signo de Câncer também, então eu gosto de pessoas do signo de Câncer, e porque você usa o celular com fone também, então você já ganha vários pontos na minha amizade também. Mas a minha pergunta, ela, na verdade, eu vou contextualizar ela um pouquinho em algumas coisas. Assim, essa semana, aquele site de notícia do Põe na Roda, ele comentou uma notícia de que um rapaz heterossexual foi expulso de casa por assumir o relacionamento com uma mulher trans. A gente já teve notícias de que pais e filhos foram agredidos porque estavam de mãos dadas, e eles eram heterossexuais, mas como passavam a ideia de ser homossexuais, foram agredidos, enfim. E isso é a questão do preconceito, tal, isso me pega muito, tanto para minha pesquisa de tese, quanto para a minha vida pessoal mesmo, eu como um homem gay. A minha pergunta, eu sei que é uma pergunta de R$1 milhão, se você souber essa resposta, a gente
viveria num mundo muito melhor. Mas eu queria mesmo debater, eu queria aqui um espaço para a gente conversar. Você que vive esses dois mundos, né? Você é uma mulher heterossexual, mas que pelo afeto, pela sua maternidade, por todas as coisas que a maternidade traz, tanto pela sua expectativa, quanto pela dor e pelo luto, como você trouxe, tá vivendo esse mundo LGBT, como que você enxerga o problema da LGBTfobia estrutural no Brasil? E na questão básicas, como você disse, na questão da educação, na questão do próprio direito, como que você vê o quão isso impede o avançar das coisas? Onde você, por exemplo, acha que, sei lá, isso um julgamento pessoal meu, tá? Mas, assim, onde você acha que pré-julgamentos de alguns profissionais foram maiores do que o poder, o querer ajudar mesmo da profissão? Não sou especialista na área, mas vou me especializar nisso, vou buscar pessoas especialistas nisso, mas não, já vou julgar, já vou pré-julgar. Tem uma parte que eu separei do livro que você fala que o preconceito vive nos pequenos detalhes, na imaginação do leigo, no despreparo. E eu acho que quem é LGBT, e você está vivendo isso mesmo sem ser, mas dentro muito da nossa realidade, você está vendo isso, o quão é difícil. Apesar de você falar que a sua filha ela não sofre ainda com os burburinhos, com as conversas tal, o quanto isso é pesado para nós que a gente já percebe agora. Então, como que você vê esse tipo de coisa atrapalhando a evolução da sociedade? É essa a pergunta. Eu acho que a nossa sociedade ela tem um problema de educação, né? Eu acho que assim, veja, os pais não conseguem falar de sexo com seus filhos, né? Se tivesse um pai que numa mesa de jantar ou em algum momento falasse assim, filho, existem mulheres trans, tá? Mulheres trans são mulheres. Se você não gostar de uma mulher trans e você descobrir que você beijou uma dela, tal, você não vai se tornar viado. Você é um homem que beijou uma mulher com uma condição diferenciada. Você não precisa matar essa mulher. Você não precisa espancar essa mulher. Você não precisa xingar essa mulher. Filha, se você for numa balada e uma outra mulher te cantar, você não precisa jogar um copo na cara dela. Você agradece. É porque você é linda. E tudo bem, você respeita que ela queira se relacionar com você e você fala o seu posicionamento, que você é posicionamento hétero. Então, o que falta mesmo é diálogo, né? É entendimento, é o diálogo, é você querer conversar e querer falar sobre o assunto, né? Então, assim, falta muito isso, falta falar para o filho que ele não precisa matar, que ele beijar uma mulher trans, ele não vai ser viado. Falta falar isso, falta falar para esses pais, né? Que amor é amor, não importa se é amor por uma zebra, é amor, né? Então, assim, que aquele filho, ele tem direito de amar aquela mulher, e que aquela mulher é uma mulher. E tá tudo bem. E o que eles fazem em quatro paredes? Como eles fazem? Se eles não fazem, é problema deles. Contanto que aquela mulher faça o filho dela feliz, faça o filho dele feliz, né? Então, eu acho que falta muito isso, falta diálogo, falta a gente conversar, falta a gente ser ensinado a aceitar outra perspectiva. Eu fiz um curso de educação inclusiva que me fez pensar muito uma coisa. A gente começa errando quando na escola, lá na escola, no comecinho, só existe uma resposta certa para as interpretações de texto. Aí começa o grande erro. Por quê? Porque cada aluno ali tem uma narrativa. Cada aluno ali tem uma vivência. E dependendo da vivência da narrativa, ele vai ter uma interpretação de texto diferente. Ele vai olhar aquele personagem descrito naquele texto, naquele livro, e vai ter uma imagem diferente. Então, quando a professora chega e fala assim, só existe uma interpretação desse personagem, só existe uma resposta para essa história, a gente está ensinando a ele a não falar com a pluralidade. E nós somos uma sociedade plural. Então, a gente ensina essa criança, a gente ensina essa família a ser singular, só existe uma opção, em uma sociedade plural. Dá bug, ninguém consegue, né? Então, eu
eu sempre fui uma pessoa, eu não fui uma pessoa preconceituosa, nunca agredi, nunca nada, nunca fui de piadinha, nada, mas eu não tinha empatia, eu não entendia. Tanto que quando eu passei a primeira vez a novela Força do Querer, na chamada eu falei, gente, que bizarro. Como que uma pessoa não se identifica com o corpo que ela nasceu? Que bizarro! Que bizarro! Gente, essa é a mídia querendo trazer umas coisas loucas. E aí eu me dispus a assistir. Dispus a assistir por outros motivos. Aquela personagem, às vezes eu até desligava da personagem no começo, quando aparecia a Ivana. E no final da novela eu entendi que a minha filha era igual a Ivana. Né? Então, assim, é difícil. É difícil porque a gente não entende. E a gente não é ensinado a pensar. A gente não é ensinado a dialogar com o diferente. A gente não é ensinado a falar assim, cara, você tem opinião diferente da minha, mas a gente pode conversar, a gente pode conviver. Vamos achar um convívio que seja bom para todo mundo. Você não precisa me matar porque você não, né, não gosta de mim. Que é o que eu falo para os pais da escola. Vocês não aceitam, vocês não concordam com a existência da minha filha? Tudo bem, vocês não precisam me convidar para ir para a festa do filho de vocês e vocês não precisam vir para a festa da minha filha. A única coisa que vocês têm que fazer é ensinar a filha de vocês a respeitar minha filha. Ensinar o filho de vocês a respeitar minha filha. A gente não precisa conviver. A gente não precisa fingir que a gente é amigo. A gente não precisa sentar na mesma mesa na festa junina. Mas vocês têm que ensinar a respeitar. Então, falta isso, falta esse diálogo, falta a gente falar, olha, o meu respeito acaba aqui, o teu acaba ali, aqui me machuca, aqui me dói. Às vezes até nos relacionamentos que a gente tem dificuldade de fazer isso, de virar para o marido e falar assim, meu, aqui não, aqui você mexeu com isso está me magoando, ou falar para uma mãe, para uma irmã. E a gente tem essa coisa humana de ficar guardando, remoendo, né? E quando solta, vira uma briga, vira uma coisa enorme. A gente não pode virar e falar assim, cara, aquela situação não foi legal, me magoou. Como que a gente pode não deixar acontecer de novo? A gente não consegue muitas vezes ter essa conversa, porque a gente não foi ensinado a ver o diferente e tentar entrar em acordo com o diferente. Então, eu acho que o que falta é diálogo, eu acho que falta a família, eu acho que falta o governo fazer uma publicidade. Quando eu falo publicidade, é comunicar às famílias que nós existimos em uma sociedade plural e o que significa esse pluralismo. E as famílias faltam conversar entre si sobre isso. É quebrar tabu. Eu acho que é muito tabu, muito tabu, muito tabu, muito tabu. Precisa quebrar isso. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que falta educação. Enquanto a gente continuar ignorante, a gente faz a fantasia, a gente imagina coisas. A gente vive numa sociedade que a gente acha que sabe o assunto. Né? Então, é o que eu falo, quando a gente fala de criança trans, muita gente não estuda o assunto, mas todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião. Se você jogar a conversa, o assunto crianças trans, num bar, com vários amigos da empresa ou qualquer lugar, todo mundo vai ter uma opinião. Quantos leram um livro? Quantos viram uma palestra? Quantos realmente buscaram entendimento para o assunto? Então, o que falta é acabar com essa opinião leviana, essa opinião sem embasamento, né? Essa opinião que tenta se validar como verdade, né? Então, acho que você pode ter uma opinião sobre alguma coisa se você tiver estudo mínimo para falar daquilo. Se você, pelo menos, pesquisar sobre aquilo, você fala, meu, pesquisei, mas mesmo assim não concordo. Ok, mas falar, né? Então, assim, eu acho que falta educação. Para mim, eu acho que falta diálogo e educação. Educar, falar em casa, conversar. Desse filho conversar, pai, eu não sou viado, eu tenho um relacionamento com uma mulher trans, mas ela é mulher, faltou, né, conversar com esses pais, e esses pais estarem dispostos a aceitar uma narrativa diferente da deles, né, uma perspectiva de vida diferente da deles. Então, a gente precisa entender que não existe a resposta certa para todas as perguntas, existem vários tipos de resposta, depende de como é a tua história, de como é da tua bagagem, do que você carrega dentro de si. Né? Então, é isso. Só antes do professor pegar a palavra de novo, só queria agradecer e falar que obrigado, e acho que é isso mesmo, da gente. Eu acho que a gente está numa situação de sociedade muito imediatista, né? A gente cria uma figura da outra pessoa e cria uma expectativa nela,
e se ela não cumpre, a gente já é muito rápido, muito cancela, enfim. E eu só queria mostrar, né, uma sintonia, uma coincidência que eu achei bacana, mas dizem que coincidências não existem, e eu fiquei ainda mais feliz por esse encontro. Eu não falei de narrativas na minha pergunta, mas narrativas eu uso justamente esse termo e essa ideia na minha pesquisa de doutorado. Então, eu fiquei muito feliz que você usou basicamente isso, e muito obrigado por fazer a gente pensar que a gente não está tão longe assim da experiência real de que vocês estão vivendo aí. E boa sorte. Obrigado. Obrigada. A nossa última pergunta, a Vivian, a Yumi. Oi, Tamires. Oi, todo mundo. Tudo bem? Bom, na verdade, já foi respondido, né, Tamires? Eu li o texto, maravilhoso. A gente senta para ler, termina no mesmo dia, porque é um relato muito emocionante, né? Como todo mundo já falou. E o que me chamou muita atenção, além da tua luta, né, de querer fazer diferente, querer fazer a tua criança ser feliz, né? Essa perspectiva, mudar essa perspectiva, né, do indivíduo trans. Então, me chamou muita atenção. Mas a questão da falta mesmo de informação, né? Acho que era a sua grande dificuldade, tanto na escola, né, com as violações que ocorriam, você narrou, assim, vários momentos, né? Mas na questão profissional, né? Até a Tayana estava falando na questão do psicólogo, né? Querendo, então, forçar ali, né, a questão do gênero, né? E aí você até falou que procurou aquela... Até coloquei aqui para Antigos, que é o ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, né? E aí até essa consulta, né, até chegar aí nesse ambulatório, foi toda uma luta, né, diária, e você narrou muito bem, né, e aí eu queria, na verdade, além de parabenizar e fazer todas as vias aí que todo mundo falou, mas eu queria que você nos contasse um pouquinho, né, como que foi esse trabalho depois, porque assim, é um choque, né, não tem como falar que não, é uma quebra de um paradigma aí, de uma família, vamos dizer assim, tradicional, né, foge ao comum da sociedade, então tem que ter toda uma nova construção, né, então com a vinda desse ambulatório, acho que muita coisa foi respondido, né, ou pelo menos, não sei, queria que você falasse para a gente, assim, é uma coisa que eu queria entender também, mas obrigada, viu? Imagina, o ambulatório, assim, o Dr. Sadé, ele é o especialista, né, mais renovado no Brasil sobre transgeneridade infantil e na adolescência. Então, eu queria ter a validação dele. Eu queria que, né, se é para ser mesmo, eu quero que o melhor fale para mim. É a mesma coisa quando né, você tem uma doença, você quer ir no melhor especialista e falar, cara, é realmente isso. Então, eu queria que a pessoa mais estruturada falasse sobre a condição da minha filha para mim, para que realmente eu tivesse força de falar, não, peraí, cara, eu fui para tudo quanto é lugar, eu fui para puta que pariu. Ai, desculpa, falei palavrão. Eu fui para todos os lugares e todo mundo confirma a mesma coisa. Eu tô com o melhor do Brasil e tá todo mundo falando a mesma coisa. Minha criança é uma criança trans e tá tudo certo, né? E aí você chega lá e o doutor Alexandre fala assim: eu não carimbo as crianças. Eu não vou dizer que a sua filha é trans. A gente vai descobrir isso juntos. É um caminho. E eu não vou dizer que ela vai ser trans para sempre, porque a criança pode destransicionar, a criança pode ir de um gênero feminino para um gênero fluido, por não binário. Eu vou te dizer que você entrou para cá, né, para o acolhimento, e que daqui é só aprendizado. Você está aprendendo e eu estou aprendendo também. Então, para mim, isso foi bacana. Primeiro, porque ele não me deu uma execução, né? É isso, é isso. Mas porque ele tinha esse entendimento de que ele falou assim, a gente não pode pegar as pessoas cisgêneras e colocar elas numa caixinha e achar que elas vão fazer tudo igual.
Então, por que que a gente quer fazer isso com os transgêneros? Todo trans tem que se identificar aos 2 anos de idade, todo trans tem que trans... Não, não. Ele falou, Tamires, a gente vai descobrir que a sua filha é. Hoje, ela é transgênero feminino, mas pode ser que ela seja fluida, pode ser que ela destransicione. Você tem que estar aberta ao que pode acontecer. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou a não criar mais expectativas. Né? Aí uma pessoa, uma vez, eu estava numa palestra, ela virou para mim e falou assim, tá bom, aí você faz todo esse trabalho como mãe de criança trans e sua filha destransiciona. Eu falei, eu vou continuar lutando pela causa. Porque eu não luto só pela minha filha hoje, eu luto por todas as crianças trans, né? Para dar voz a todas as crianças trans. Então, tá tudo certo, né? Então, assim, eu não tenho mais essa expectativa a longo prazo. Eu já não imagino daqui 10 anos como que vai ser. Eu imagino hoje, a semana que vem. E o ambulatório me ensinou a isso. Ele falou, calma, calma, tenha calma. Curta sua filha hoje, curta a demanda que ela tem hoje, curta a idade que ela tem hoje. Se ela vai casar, se ela vai ter filho, se ela vai ser isso, calma, né? A gente não sabe, a gente tem que olhar para a criança e deixar ela mostrar quem ela vai ser para nós, né? E ele me ensinou isso, ele me ensinou muito isso. Então, eu continuo na Antigos, a Antigos faz o acolhimento até os 18 anos. Então, essas crianças são acompanhadas pela Antigos até os 18 anos. Quando dá os 18 anos, elas vão para os ambulatórios de adultos, né? Que aí tem mais espalhados pelo Brasil. Mas a gente é acompanhado, a gente conversa, a gente. E o que mais me deu da Antigos, o presente maior que eu tive, foi quando eu entro com contato com outras famílias. E eu vejo, eu não sou a única louca, né? Gente, isso é tão bom, você ter representatividade, você olhar para entrar naquela sala e ver quase 80 pais e mães ali que estão passando pela mesma coisa que você. Você fala, ufa, eu não tô sozinha. Ufa. Porque ser mãe de uma criança trans, por exemplo, aqui em Curitiba, nós somos duas que eu tenho conhecimento, né? Então, assim, é muito variado. E aí você fala, cara, então se não tem, não existe. Né? A gente tem aquela coisa de São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. E aí, quando você entra numa sala e você vê esses pais, e você fala, cara, não é só comigo. Realmente é isso. Eu não sou a única, né? Que estou aceitando, que estou encarando. Tá difícil para mim, tá difícil para todos. E esses pais, e aí nessa reunião de grupo, a gente chora, a gente conversa, a gente traz a nossa angústia. Algumas vezes eu levei a saudade que eu tenho, eu ainda tenho muita saudade. Eu falo que eu só tô aprendendo a conviver com a saudade do meu filho. Eu tenho uma filha hoje, mas eu nunca vou deixar de ter saudade do meu filho, né? E de tudo que eu queria com aquele filho, de tudo que eu vivi com aquele filho. Então a gente conversa, a gente se abre, as crianças são vistas, elas conhecem outras crianças iguais a elas. Então, é importante porque hoje a minha filha tem amiguinhas que são iguais a ela, meninas de pipi, ela tem amiguinhos que são meninos de pepeca, e tá tudo bem, ela começa a entender que ela não é só ela. O problema da minoria é quando a gente coloca a minoria sozinha, e ela perde força. E a Antigos, ela me trouxe essa potência. Você não tá sozinha. Você não é a única, sua filha não é a única. E isso me empoderou. Isso me falou, cara, tá tudo certo. Eu não sou a única. Porque quando a gente acha que o problema é só a gente tem esse problema, a gente fala, então o problema sou eu. Então o problema tá na minha família, tá na minha criança, só eu tenho esse problema, né? E quando a gente vê que não, né? Que nós somos um mundo com esse problema, que nós somos famílias, que nós somos pais, mães, de todas as raças, todas as cores, todas as classes sociais, desde a mais humilde até gente com bastante dinheiro. É, aí você fala assim, entendi. E aí você ganha força. Você ganha força porque você ganha representatividade, porque você fala que você sabe que você não está falando só por você. Você está falando porque é mais do que você. São muitas existências, né? Então, eu acho que a Antigos me deu esse presente. Eu consegui entender que eu não estava sozinha. Eu consegui entender que eu não preciso definir a situação da minha filha. Eu lido com a demanda do hoje. Hoje, a minha filha é uma menina que se identifica com o gênero feminino. Ponto. Amanhã ela vai se identificar com. Eu não vou dizer que eu não vou sofrer, eu não sei. Mas eu não estou mais preocupada com isso. Eu estou preocupada com hoje. Hoje minha filha é feliz. Hoje minha filha é bem, tá saudável. Hoje minha filha não tem que mais tomar remédio para nada. Então eu tô bem. Então eu cumpri a minha missão hoje. Amanhã a gente vê o amanhã.
né? E a gente vai aprendendo. Eu botei um relato esses dias, não sei se vocês viram na minha página, sobre a minha relação com os brinquedos. Porque a minha filha trazia muito o brinquedo como uma forma de alerta, né? Ela trazia o brinquedo, ela botava o Batman vestido de Cinderela, ela botava vestido no Batman, e depois com as brinquedos, quando ela transicionou e ela teve as bonecas, era só boneca, 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 boneca. E teve um dia que ela quis brincar com os bonecos antigos. Eu surtei, gente, eu surtei, eu comecei a chorar, surtei, chutei, liguei para psicóloga, eu falei, ela tá transicionando, eu vou viver tudo de novo, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou assim, calma, calma, é só um brinquedo. Não, mas veja, o brinquedo aqui em casa sempre teve um outro significado, sempre foi uma forma dela trazer uma mensagem. Será que ela tá dando uma mensagem e agora? Ela virou para mim e falou assim, Tamires, por 4 anos a sua filha só teve esse brinquedo. Então, claro que ela gosta do brinquedo. Só que agora ela já sabe que ela é menina independente do brinquedo. Então tá tudo bem dela pegar. E aí eu aprendi que o brinquedo é só um brinquedo. Depois de 5 anos quase, eu aprendi que brinquedo é só brinquedo. Né? Que nem todo brinquedo é uma mensagem, não todo brinquedo ela tá querendo me dar um sinal de alerta. Não. E que tudo bem. E que se ela conseguiu chegar nesse nível, antes que eu tô feliz, porque ela conseguiu entender que ela é uma menina e que se ela brincar com uma bola ou com uma boneca, ela vai continuar sendo menina. Então, hoje, ela tem uma relação muito saudável com os brinquedos. Ela botou no quarto dela vários bonecos que ela quis resgatar. Só que é muito engraçado. Eles não são heróis, eles são os maridos das bonecas. Então, ela traz a realidade dela. Ela traz a realidade dela, né? São os maridos, mãe. Mas e o Batman? Ele não é o herói, não, mãe. O Batman é o marido da Batgirl. A Batgirl é a heroína, mas o Batman é o marido. Entendeu? Então, para mim, eu tô aprendendo, né? E a Antigos me trouxe isso, essa calma para aprender, para calma, vamos escutar. Escuta. Escuta hoje, escuta amanhã, escuta depois de amanhã, e a gente vai vendo o que vai vindo. E é isso, eu acho que não tem resposta certa, não tem resposta errada, é só a gente escutando o que a criança está falando. Obrigado, Vivian. Tamires, eu vou depois passar a palavra para o senhor Fernando e, por final, a professora Carla, tá? Mas antes, eu preciso fazer um encerramento de sua fala e com um recado e uma pergunta. Gostaria de te abraçar, depois que passar esse Covid, gostaria de te conhecer pessoalmente, ir a Curitiba, de te agradecer por tudo isso, pela oportunidade de te receber aqui e pela sua luta. E a pergunta é, o que nós, enquanto pesquisadores, professores, juristas, advogados, sociedade, podemos fazer por você, pela causa, o que nós, enquanto sociedade científica, podemos fazer por você? Já agradecendo e não tendo como expressar todo o meu carinho, toda a minha admiração por você, pela essa mãe incrível e por esse ser humano que a gente vê pelo via. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. O que vocês podem fazer por mim, pelas crianças trans, os adolescentes, LGBT? Vocês podem serem profissionais. Eu acho que é a coisa mais importante. Quando você estiver fazendo uma pesquisa, seja profissional. Quando você estiver sendo advogado, seja profissional. Deixe em casa o seu preconceito. Deixe em casa a sua crença e seja profissional. Né? Execute os direitos das pessoas que estão na sua frente. Lute por eles. E aí você pode ir além. Você é advogado, pega uma causa de uma pessoa trans que não tem condição. Entenda que se existem cotas para pessoas trans é porque elas são expulsas da escola. Entenda quando a gente fala que eles precisam de assistência, não é porque a gente quer que eles tenham benefícios, é porque a gente discrimina. Entenda o quão privilegiado você é. Só quando a gente nos colocarmos no nosso papel real nessa sociedade, quando a gente falar assim, realmente, eu sou uma pessoa de privilégios. E agora? Então, tudo bem, você não precisa se tirar do seu lugar de privilégios. Você só precisa
começar a ver o que você pode fazer por quem não tem esse privilégio que você tem. Então, eu acho que o que mais os profissionais podem fazer por mim, pela minha filha e por todas essas crianças, esses adolescentes, é ser profissional, né? Ver aquele humano independente de todas as coisas. Independente do cheiro, da cor, da roupa, da educação, da escolaridade. Tenta ver que ali tem uma existência. Tenta ver que ali tem sofrimento, tem uma história que deva ser respeitada. Se a pessoa tem um discurso às vezes mais agressivo, entenda que ela não quer ser agressiva. Ela está doente, ela está doendo alguma coisa nela, entendeu? Ela tá sofrendo, é porque ela está sendo agredida, porque ela foi agredida a vida toda, né? Então eu acho que quando a gente se coloca no nosso papel real da sociedade, começa, você está lá em cima, aproveita a vista. Tá lá no topo da sociedade, privilégio, branco, hétero, cis, homem, mulher, tá aqui, tá no topo. Aproveita a vista e vê tudo. Abre teu olhar, né? Tenta enxergar tudo que está abaixo de você. E valoriza onde você está, mas veja o que você pode fazer para trazer aquelas pessoas para cima, né? Então, eu acho que quando a gente tem dignidade, quando a gente tem, né, honra, quando a gente é profissional acima de qualquer coisa, profissional. Então, quando chegar uma mulher trans e falar assim, doutora, eu não tenho como te pagar. Para, pensa 2 minutos. Será que essa causa é a causa que vai me deixar mais pobre? Será que não ajudar essa mulher, se eu fizer um pro bono para essa mulher, eu vou falir? Eu vou deixar de ter comida? Não. E aí você toma a sua decisão se você pode ajudar ou não. Ou encaminhar para alguém que ajude. Ou quando chegar uma cliente, um homem trans ou um homem não binário e falar assim, doutora, eu tenho isso e eu quero que você me defenda naquela loja porque eu fui maltratado, não fica se perguntando o que ele fez, se ele provocou. Veja ele como uma vítima, como um ser humano. Tira o trans da frente, tira o não binário da frente, tira o LGBT da frente dele. Veja um humano, se fosse teu amigo, você não ia atacar aquela loja e ir pra cima dela? Faça isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente pode usar é a gente ser profissional. Depois disso, depois que você conseguir ser profissional, deixando em casa o seu preconceito, a sua crença, tenta mudar o que você deixou em casa. Se coloque no seu lugar, veja teus privilégios, analisa e tenta mudar o que você deixou dentro de casa. E aí um dia você não vai precisar deixar nada dentro de casa, você vai poder levar tudo com você. Para o tribunal, para o teu trabalho, para a tua pesquisa, você vai levar tudo que você tem com você. Mas tem que ser coisa boa. Então, assim, preconceito não todo mundo tem. O que difere é o que nós vamos fazer com ele. Se a gente vai estudar e vai tentar entender, ou se a gente vai agredir, ou se a gente vai oprimir, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que vocês podem fazer. Eu estou muito grata de estar aqui hoje. Obrigada pelas pessoas que me ouviram. Obrigada por vocês. Quem quiser o livro, eu ainda estou fazendo a entrega. Tem custo para o pessoal que está vendo aqui a live, então é só me chamar no direct. E quem depois quiser falar de outras oportunidades, de outras palestras, de outras conversas, de outros projetos, o Dr. Luiz tem o meu contato. Vocês podem pedir para ele. E eu estou aqui. Eu queria deixar esse convite para a gente refletir sobre quem nós somos na sociedade, o que nós podemos fazer como um trabalho de formiga. Ah, mas ajudar uma pessoa não vai mudar nada. Muda a vida daquela pessoa. E aquela pessoa pode mudar a vida de outra pessoa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente pode fazer enquanto privilegiados, enquanto pessoas que estão em outra situação, têm outro olhar, né? E agradeço muito por estar aqui, pela presença de vocês, pelas perguntas, pelos elogios, pelo carinho que vocês me mandam. Esse carinho que eu recebo no Instagram, gente, eu olho todas as mensagens, às vezes eu demoro para responder, tá? Mas eu olho todas as mensagens e quando vocês mandam que vocês leram o texto, que o texto mudou a vida de vocês, ou quando vocês veem uma live, vocês falam, vocês comentam, vocês me dão forças para eu continuar. Então eu queria agradecer muito esse carinho, porque esse carinho ele me impulsiona muito, tá? Então é isso. Passo a palavra então ao professor Fernando, doutor Fernando. Bom, queria agradecer, Tamires, pela oportunidade de te ouvir. Enfim, essa é uma experiência que eu tenho certeza foi das mais marcantes que nós tivemos
desde o lançamento do Observatório de Bioética, enfim, desde o início do evento sobre direito e gênero, que a gente tem já há alguns anos aqui em Jacarezinho. Eu queria fazer alguns registros, que na live a gente tem alunos da graduação em direito, da pós-graduação, enfim, mas a gente também tem pessoal da sociedade civil, tem as Mães pela Diversidade, tem o pessoal da ONG Nubia Rafaela, fazer o registro da presença do professor Walter, da Unimar, enfim, que é uma instituição do interior do estado de São Paulo, que também tem mestrado e doutorado em Direito, tem professores do IFE, tem professores da rede básica do estado do Paraná, do interior de São Paulo, enfim, tem psicólogos, tem a sociedade civil está aqui na live, enfim, não é uma atividade só do nosso programa de pós-graduação. Então, foi muito bacana ver essa diversidade presente aqui para te ouvir. Queria agradecer também o professor Luiz Geraldo do Carmo, a professora Carla Bertoncini, pela organização e pela oportunidade que eles nos proporcionaram, enfim, e te convidar, Tamires, para conhecer Jacarezinho e para estar com a gente no futuro, assim que seja possível, enfim. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Professora Carla, por favor. Bom, mais uma vez agradecer a presença de todos, em especial aqui a presença da Tamires. Foi uma honra poder ouvi-la. Eu, assim como o Marco, e também aproveitando aqui as palavras do Wellington, talvez o que mais me assuste, Tamires, eu confesso que eu estou aqui nas últimas páginas do livro, tá? Vou finalizar daqui a pouquinho. O que mais me assusta é essa falta de preparo dos profissionais. E eu me incluo, nós, professores, psicólogos, enfim, de todas as áreas, né? Então, acho que nós estamos aqui no caminho, pelo observatório, grupo de pesquisa, a gente precisa buscar informação, a gente precisa trocar experiência, a gente precisa ouvir o próximo, não é isso? Eu acho que isso aqui vai fazer toda a diferença. Eu espero que esse seja, eu não consegui participar na terça-feira, eu estava em aula aí na UEMP, mas eu espero que esse seja o primeiro de inúmeros encontros, tá joia? Muito obrigada por tudo, pela disponibilidade, nós vamos conversar aí com o Luiz para ver, até mesmo na própria UEMPRE, para a hora que a gente tiver, né, ao fim essa pandemia, para você estar com a gente lá no encontro presencial, tá joia? Eu quero fazer o possível para estar aí com o Luiz em Curitiba para poder te agradecer pessoalmente, viu? Muito obrigada. E sou já sua fã, viu? Parabéns. Continue, né, na luta aí de sempre, e eu depois, posteriormente, vou conversar com o Luiz, enfim, com todos que participaram aqui hoje com a gente, para saber o que mais nós vamos poder fazer. Você não pense que nós não estaremos aí lutando também pela causa, tá joia? Farei o possível e impossível que tiver ao meu alcance mesmo, para a gente poder fazer a diferença aí, não só na instituição, mas também com demais pessoas que estão aqui presentes hoje, para a gente poder deixar a nossa marca aí da UEMP e tudo, para fazer a diferença junto com os demais. Muito obrigada, viu, Tamires? Forte abraço. Obrigada. Vamos sim, com certeza. Então, eu estou encerrado. Obrigado, Tamires, por tudo. Obrigado à Universidade Estadual Norte do Paraná pela oportunidade. Depois vocês podem acessar o nosso site, vai estar essa live disponível lá para vocês assistirem, para quem quiser. E vou deixar depois ali o meu e-mail, contato, caso alguém queira algum acesso. No certificado, a gente perguntou quem gostou do teu livro, Tamires. Eu vou mandar e-mail para todo mundo com as informações de como adquirir o livro diretamente, tá bom? A gente estende o frete grátis para quem participou, por tempo indeterminado, por mais 1 ou 2 semanas, sem problema nenhum. E quem quiser, vai lá na minha página, tem bastante conteúdo, tem outras lives, tem vídeos, tem bastante coisa para vocês pesquisarem. É Minha Criança Trans no Instagram. Ok, obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.